Boa noite a todos. Começamos mais uma vez a nossa live, toda quarta-feira, às 8 horas. Nos reunimos para estudar um pouco mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos a presença de todos, essa união. E antes de começar a live, a gente tem sempre os recadinhos que toda vez a gente pede a ajuda e o auxílio de todos na divulgação, tá? Na nossa página do Facebook. É só ir lá e compartilhar a postagem da live, tá? Isso a gente ajuda a atingir as famílias aí que não conseguem, nesse horário específico, acompanhar a transmissão ao vivo. Então, a gente ajuda até pessoas que não conhecem o trabalho, certo? Pessoas ainda que têm simpatia com a doutrina, mas não vai dentro da casa, não quer. Nessa pandemia, a gente pode ajudar essas pessoas também, tá? Outra coisa que a gente pede nós temos o Instagram da casa, da Atitude de Amor. Vai lá dar um like, curte a nossa página, a gente tem bastante postagem, informações sobre o trabalho que a gente anda fazendo aqui na pandemia. Outra coisa também é a nossa página do YouTube, tá? Nós não fazemos a transmissão ao vivo lá, mas você que não consegue acompanhar, pode acompanhar no YouTube, certo? Então a gente posta aí sempre durante a semana, tem todas as nossas palestras. Qualquer dúvida, é só fazer o comentário aí na nossa live que a gente responde, tá? Sem esquecer também de sugestões de temas, como a gente veio pedindo durante as outras lives, certo? Agora nós vamos para a nossa prece inicial. Tudo bem? Vamos respirar fundo. Sentir nosso corpo se acalmando. Tudo tranquilo, do nosso jeitinho. Nos ligando a um Pai maior, com um cordão fluídico, com os nossos mentores, nosso Mestre Jesus. Que a mansidão, o amor possa envolver o nosso coração, envolver a nossa mente, nos tranquilizando e preparando para absorver as palavras do Evangelho de hoje, com a gratidão da oportunidade, com as cores infinitas da criação da natureza do Pai, possam nos mergulhar e que possamos direcionar ao nosso amigo palestrante de hoje, que o Ricardo possa ser banhado com o nosso carinho, com o nosso amor e que todo o seu conhecimento possa ser direcionado a nós, que possamos absorver da melhor maneira possível a gratidão e o carinho hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Gabi. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem. Antes da gente começar, conforme prometido, mandar um abraço para a dona Marli, que fez aniversário dia 28. Mandar um abraço para todas as pessoas que tentam ganhar a gente semana após semana. Léo, a Vila, Francine, quem mais que tem acompanhado a gente durante a semana? A Mira, tá firme e forte acompanhando a gente também. Depois outros nomes, me perdoe aqueles, mas a gente tem visto vocês aí comentando, curtindo, compartilhando o link da nossa palestra. Muito obrigado, é assim que a gente vai propagar a mensagem da doutrina para várias pessoas, que é o objetivo, né? Kardec dizia que a maior caridade que a gente poderia fazer para a doutrina era a sua divulgação. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que está várias vezes no Evangelho. Nós vamos falar sobre um tema chamado levanta-te. No dicionário, levantar significa colocar-se em posição vertical, pôr-se de pé, erguer-se, sair do sono, despertar, acordar. Acho que caberia bastante coisa pra gente aqui, né? Precisar se colocar na posição vertical, se pôr de pé, espiritualmente falando, se erguer, sair desse sono, despertar, acordar, tudo isso serviria bastante pra gente. E Jesus utilizou várias vezes esse verbo quando ele iria se dirigir para algumas pessoas. Ele usou, por exemplo, está em Lucas capítulo 6, o homem que tinha a mão mirrada. Então ele se aproxima daquele homem que era um sábado, ele carregava uma mão ressecada, mirrada, e aí Jesus
orienta para que ele se levantasse. E aí opera o chamado milagre, né? Ele opera aquela restituição, a cura para aquele companheiro. Quando Jesus se aproxima também, ainda em Lucas também, no capítulo seguinte, no capítulo 7, quando ele se aproxima do filho da viúva de Naim, né? Que estava lá no esquife, e ele toca e ordena para aquele garoto, né? Onde todo mundo acreditava que estava morto, ele ordena para que ele se levantasse também. E na cura dos 10 leprosos também, quando Jesus, isso está em Lucas capítulo 17, quando Jesus opera aquela cura dos 10 leprosos, e eles vão embora, e depois só um volta para agradecer, e aí ele se ajoelha na frente de Jesus. Jesus olha para aquele leproso, ex-leproso, né, que estava muito grato, e aí Jesus, conversando com ele, diz para que ele levantasse também. Então, levanta-te está em vários momentos e parece ser, de certa forma, um dos grandes objetivos de Jesus na nossa vida, né? Nos levantar a todo momento, nos fazer sair do sono, nos fazer sair da prostração, do desânimo, para que a gente se levante e comece a caminhar na direção do Pai. E a gente sabe, através da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, que caminhar na direção do Pai é sinônimo de buscando uma vida mais plena, de buscando uma vida mais feliz. Então, caminhar em direção ao Pai é ser mais feliz. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais felizes a gente acaba ficando, né? Mas o levanta-te que nós vamos utilizar hoje para nos motivar a uma modificação, vem de uma outra história, que igualmente, além dessas outras três, podem ser muito motivadoras para a gente. E essa história está em João capítulo 5. Eu vou pedir licença para vocês para eu ler esse pequeno trecho de João, para que a gente possa entender o contexto, entender a história, e daí a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, tá? Jesus dizia assim, tá? João dizia no capítulo 5, versículo 1: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, que significava lugar de misericórdia divina. E João era muito claro em dizer que esse tanque tinha 5 alpendres, 5 entradas, né, um pouquinho diferenciadas lá. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí encerramos essa pequena história no versículo 8. Então, vamos tentar desmembrar um pouquinho esses versículos, né? Esses 8 versículos, para que quais são os ensinamentos que a gente pode tirar de todo esse processo e aplicar na nossa vida? Porque o grande segredo do Evangelho, da Bíblia, é assim: a gente pegar aquilo que aconteceu lá na época, que parece que não tem nada a ver com o tempo atual, que é muito antigo, e transformar isso em atitudes positivas para a gente sair da situação que a gente se encontra. E nesse aspecto, a Bíblia, o Evangelho de Jesus, ele é muito rico, porque são ensinamentos imorredouros, imortais, que vão servir em qualquer época da humanidade. Basta que a gente faça esse paralelo, se esforce para tentar aplicar isso, tá? Só uma curiosidade, e que também foi minha na época, quando eu estava lendo sobre isso, quando o João fala, né, e havia um tanque em hebreu chamado Betesda que tinha 5 alpendres. Fiquei pensando, por que João teria que fazer essa observação? E alguns estudiosos do Evangelho colocam que esses 5 alpendres, cada um significava um livro da Torá. Então, a entrada para o local de misericórdia divina, que é o significado de Betesda, seria através dos 5 livros, e aí
entendendo melhor a proposta de Deus a nosso respeito, a gente acaba tendo essa misericórdia e sendo mais feliz. É só título de observação, tá, gente? E é uma observação de alguns estudiosos, não é questão fechada. Eu acho que o bacana da Bíblia, do Evangelho, é isso, ela nunca é uma questão fechada. Existem várias formas de se ver, e isso faz com que seja tão especial para o nosso coração. Mas voltando aqui, João diz o seguinte, que Jerusalém tinha na porta das ovelhas esse tanque. E a gente sabe que na época da Bíblia, Jerusalém possuía 12 entradas. Ou seja, Jesus está chegando em Jerusalém, era um momento festivo, ele poderia entrar em qualquer porta, mas ele escolhe aquela. Especialmente a porta das ovelhas, que era onde as ovelhas entravam para os sacrifícios no templo de Jerusalém. Por que Jesus escolheu aquela porta e não as outras 11? Talvez a gente esteja se perguntando. Por que Jesus, com tantas portas, escolheu aquela e foi para aquele local? Eu acho que dá para a gente tirar uma coisa que pode ser já motivadora para a gente. Porque se a gente estiver pronto, resignado, confiante e tiver aprendido o necessário, a própria espiritualidade superior vai ao nosso encontro e resolve o nosso problema onde a gente estiver. Mas para isso eu preciso estar na plenitude, entendendo todos os mecanismos da minha dor e do meu sofrimento. E continuando, a gente vai imaginando como seria lá, né? O clima festivo. João é muito claro, dizendo que tinha uma festa em Jerusalém e que Jesus deixa a festa de lado e vai no foco da dor, que sinaliza para a gente uma outra coisa que nos dá muita esperança. Jesus sabe o que cada um de nós passa, entende esse processo todo e muitas vezes abdica de qualquer outro tipo de situação para ir ao encontro daquele que sofre. Então hoje, você que nos escuta, ou você que vai escutar essa nossa conversa mais para frente e que se sente sozinho, desamparado, talvez sem esperança, foca bastante isso. Jesus escolheu ir naquela porta especial. Jesus pode escolher ir nesse momento, através dos seus emissários, na porta da tua casa, para te ajudar, para te tirar essa dor do teu coração, para te inspirar, para te fazer se sentir querido, querida nesse momento. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente relembrar. Então, a gente vai vendo assim, o tanque de Betesda era um local onde tinha um conflito, né? Tinham duas situações ali. Um local onde a dor estava, porque João é muito claro dizendo que tinha uma multidão de enfermo, cego, manco, ressecado. Todo mundo que estava sofrendo achava que tinha que estar no tanque de Betesda, porque segundo a crença do local, quando um anjo ia até lá e balançasse a água, o primeiro que pulasse ali ficaria curado. E a gente fica imaginando, será que é assim que Deus iria operar as coisas? Será que era esse o sistema? Porque aparentemente parece uma coisa bastante injusta dentro dos propósitos de Deus. Vamos imaginar o seguinte, tem um tanque, está todo mundo ruim, machucado, enfermo, e aí vem um anjo, balança aquilo lá, e o primeiro que, como se fosse uma gincana espiritual, onde somente o primeiro iria ser beneficiado. Ou seja, quem estivesse em melhores condições, mais forte, mais ágil, seria beneficiado em detrimento daquele outro que de repente estivesse sofrendo muito mais. E a gente sabe que não é assim que Deus trabalha. Então, provavelmente naquele momento, nós estivéssemos entendendo que era uma crença da época. Como hoje nós temos muitas crenças, mesmo dentro da doutrina, a gente fala assim, olha, determinada casa espírita, a gente escuta falar sobre isso, determinada casa espírita está promovendo uma sessão de cura. O que acontece no meio de todo esse processo? Muitas pessoas se deslocam de muito longe e vão até o local e aquela casa fica lotada, porque lá estão operando as curas, né? Como se chamasse muito forte a atenção das pessoas. E no tanque de Betesda, provavelmente foi mais ou menos assim. Um boato passou, uma crendice, alguém disse, olha, uma vez eu me banhei lá, quando a água estava mexendo eu me curei, e um foi falando para o outro e estava naquele momento lá. Mas a gente vai vendo que se a gente fosse chamar para a razão, e mesmo na história da Bíblia, de todo o Evangelho, não está dizendo que Deus aconselha com que a gente ficasse à beira de uma piscina ou de um tanque, esperando a água se movimentar. Mesmo porque, imaginem a situação, provavelmente as pessoas ficariam o dia inteiro olhando ali a água. Não conversariam entre eles, cada um olhando aquele momento, uma tensão. Qualquer ventinho, provavelmente, né,
Seria só o caso de todo mundo pulando na água para tentar ser o primeiro. Então é uma crendice, né? Talvez seja essa a posição. Se for isso, nós vamos imaginar o seguinte: 38 anos esse homem estava lá. João é muito claro dizendo que existia um homem que 38 anos estava naquele tanque. Nós podemos analisar essa informação de João em 2 pontos. Uma maneira muito positiva, dizendo assim: puxa, que fé tinha esse homem. 38 anos ali. Como ele acreditava de que um dia ele iria ser beneficiado. Como ele era resignado em estar lá. Que exemplo de fé, de perseverança para a gente. Mas nós podemos analisar também sobre um ponto negativo. 38 anos aquele homem naquela situação. Sei lá, talvez se fosse a gente, eu ficaria lá, bem perto, e depois eu tentaria pular, ou eu tentaria negociar, não sei. Aí a gente fica talvez pensando, faltou atitude para esse homem, para que ele saísse de toda essa situação? Era preciso buscar uma alternativa? Depende do jeito que a gente pode observar. Mas o fato é que esse homem provavelmente estava se apoiando numa crença que não tinha futuro. Isso serve de alerta para a gente, porque nós aqui em 2020, mesmo sem ter o tanque de Bethesda, nós muitas vezes apoiamos a nossa vida em crenças que não vão nos levar a lugar nenhum. Crenças que paralisam a nossa vida e fazem com que a gente não consiga seguir em plenitude. E nós poderíamos talvez citar, e vocês assistindo aqui também, depois nos comentários, compartilhando com a gente experiências nesse respeito, dizendo que tipo de crença que a maioria de nós carrega que não tem futuro. Eu trouxe algumas só para a gente conversar. Uma crença que a gente carrega e que não traz futuro e só traz sofrimento. Eu preciso sempre ser o vencedor. Eu preciso sempre me destacar na sociedade. Eu preciso sempre buscar os primeiros lugares. Isso é quase como você tomar água salgada quando está com sede. Nunca vai te saciar, cada vez você vai ter mais sede. E é muito difícil se manter nessa posição. É uma crença desgastante, é uma crença que as pessoas mostram para a gente que ela é necessária, e cada vez mais o mercado de trabalho vai mostrando para a gente que essa é a única saída, que é preciso se esforçar para que quando esse anjo venha sacudir água, você esteja nos primeiros lugares e seja beneficiado com tudo isso. Isso é uma crença bastante limitante. Uma outra crença que a gente às vezes carrega, que são crenças sem futuro, e que muitas pessoas, quando eu falar isso aqui, vão se identificar com isso. Uma crença que, se eu me esforçar, eu posso mudar de fato uma pessoa. Eu posso fazer com a minha vontade que aquela pessoa mude. Isso é uma crença que a gente carrega e é extremamente frustrante, seja para as nossas relações sociais, seja para o nosso casamento, seja para o nosso ambiente de trabalho. Nós não conseguimos mudar ninguém. Nós conseguimos influenciar de certa forma com o nosso exemplo, mas acreditar que a gente vai mudar uma pessoa que não quer ser mudada é uma crença que desgasta muito também. Terceira crença: acumular bens é necessário para a minha felicidade. E a gente muitas vezes repete para si mesmo, né? Puxa, se eu tiver na conta, ou se eu tiver comigo determinado tipo de quantia, eu vou ser feliz e eu vou ficar pleno na minha vida. A gente geralmente comenta isso. Puxa, se eu tivesse tanto, aí sim eu poderia sossegar. E a gente vai percebendo que as pessoas que têm esse tanto, ou até muito mais do que a gente acha que é suficiente para sossegar, a gente vai percebendo que essas pessoas têm esse tanto e são tão inquietas e infelizes quanto a gente, que muitas vezes passa por dificuldade financeira. Isso também é uma crença limitante. Então aquele homem estava lá no tanque, 38 anos, paralisado, preso numa crença que não iria dar futuro para ele naquele momento. E aí a gente vai fazendo essa reflexão. Quais são nesse momento uma crença que me paralisa e que não está tendo futuro, que não me dá futuro? Uma semente que eu estou plantando, mas que não vai dar o fruto que eu espero dela. É para a gente pensar também, mas vamos seguindo, tá? E depois Jesus, ele vai complementando assim, né? João vai completando e diz o seguinte: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? E aí a gente divide um pouquinho esse versículo aqui,
para que a gente analise 2 pontos aqui desse versículo. O primeiro, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. O que João quer mostrar para a gente hoje, também em 2020? Jesus, Deus, a espiritualidade, sabe exatamente o fardo que você está carregando. Sabe de todas as suas lágrimas ocultas. Sabe das tuas dores, dos teus medos e das suas apreensões. Tá? Sabe a razão por que você está passando por isso. E sabe o porquê é necessário que você passe por isso. Porque se você ainda está enfrentando esse tipo de situação, é porque ainda é necessário passar por isso. Então, se a gente enfrenta determinada situação adversa que causa sofrimento, nós vamos identificar assim: Jesus sabe que ele estava nesse estado há muito tempo. Jesus sabe das nossas dores. Mas se ainda não promoveu qualquer tipo de alteração, é porque nós não aprendemos o necessário que a situação quer nos mostrar. Então também fica um alerta e um outro ponto de reflexão para a gente. O que é que eu posso aprender com o meu sofrimento? Quais são as lições que eu posso tirar nesse momento? Quando ele fala que Jesus viu esse homem deitado e sabendo que ele estava nesse estado, a gente vai identificar que nós não estamos sozinhos na nossa prova. É bem provável que quando você derruba, quando a gente fala você, mas todos nós, né? Cada um derrama em determinado momento, ou está derramando nesse momento as suas lágrimas, carrega a sua dor, o seu sofrimento. Cada um de nós tem isso. Mas não estamos sozinhos. Teu mentor espiritual nesse momento se faz presente, está do seu lado e muitas vezes se solidariza com a tua dor e com o seu sofrimento. É importante que a gente tenha isso em mente, porque saber que a gente não está sozinho, por mais que isso possa parecer, alivia bastante o nosso coração. E aí, na segunda parte desse versículo, Jesus diz assim: queres ficar curado? Eu confesso que, observando isso, parece até uma pergunta tola de Jesus. O mestre me perdoe pela ousadia de falar desse jeito, mas parece um pouco uma pergunta tola. Porque você analisa alguém que está 38 anos deitado num tanque, alguém que está sofrendo demais, e aí você chega para aquela pessoa que, aparentemente, o único objetivo de vida dela é se curar, e Jesus se aproxima dessa pessoa e pergunta: queres ficar curado? E aí a gente fica pensando: por que Jesus perguntou isso para ele? Por que Jesus precisa perguntar isso muitas vezes para as pessoas? Ou queres ficar curado? Ou o que queres que eu faça? Porque nem sempre as pessoas querem ser curadas. Porque para promover a cura, é preciso mudar aquilo que está nos adoecendo. Porque nós nem sempre queremos mudar aquilo que está nos adoecendo. Muitas vezes a gente quer ficar curado de um problema respiratório, mas não gostaria de abandonar o cigarro. Muitas vezes nós queríamos ficar curados dos malefícios da bebida ou das drogas, mas eu não quero parar de beber, eu não quero parar de usar droga. Então, se Jesus perguntasse para alguém hoje, um adicto, um viciado, dissesse: você quer ficar curado? Talvez ele responda: eu até quero, no sentido de não ter os malefícios do vício, mas eu gostaria de ficar usando ainda. Isso serve para os vícios, mas serve para um monte de coisa. Que nem sempre a gente queira ficar curado com relação a isso. E Jesus tem essa preocupação: você quer de fato ser curado? Porque curar do ponto de vista, nós estamos falando do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico, para você se curar espiritualmente, você precisa de uma coisa que se chama maturidade espiritual. E você ter maturidade espiritual é extremamente trabalhoso, porque você precisa crescer. E crescer demanda esforço, demanda força de vontade. E nem todo mundo quer crescer espiritualmente. Então, você quer curar o teu espírito? Eu quero ser uma pessoa plena, eu quero ser melhor. O que você quer deixar para trás para se tornar pleno? Mas eu gosto tanto da minha vida, eu gosto de falar mal dos outros, eu gosto de curtir, eu gosto de viver como se não tivesse amanhã. Então, a gente não está querendo ser curado. A gente quer continuar com as mesmas viciações. Então Jesus pergunta isso para ele, né? E curar essa maturidade espiritual que a gente colocou exige de cada um de nós se responsabilizar pela própria vida, sem culpar os outros, sem carregar mágoa. Isso é muito difícil. A maturidade
espiritual, essa maturidade emocional, vai demonstrando que a gente precisa, de certa forma, começar a se colocar como responsável pela própria vida. Minha vida não está legal, não está acontecendo do jeito que eu gostaria. Parar de jogar a culpa no chefe, no marido, na esposa, nos filhos, na sociedade, nas pessoas que não compreendem. Começar a se entender e esperar o que a vida quer de nós. Essa maturidade que a gente está falando. E além disso tudo, a gente pode também analisar que muita gente não quer ser curado de determinada doença porque ela tem um ganho secundário. É mais ou menos alguém que está com o braço quebrado e como ele está com o braço quebrado, tudo que ele pede vem na mão dele. Então eu estou com o meu braço quebrado, olha, faz uma comida para mim, vem a comida. Olha, pega uma água para mim, vem a água. Olha, limpa a casa para mim, vem a... Então a pessoa começa a achar, de certa forma, muito interessante ficar com o braço engessado. Então se Jesus viesse e falasse para ele, você quer que eu tire o gesso para você voltar a fazer tudo? Ah não, Jesus, tá bom o gesso aqui. Deixa quieto, eu fico desse jeito aí, eu tenho tudo, eu tenho ganho secundário. Então, quando a gente começa a analisar sobre esse ponto, a gente vê que não é tão absurda a pergunta de Jesus para ele. Você quer de fato ficar curado? E aí, ele responde para Jesus, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Notaram a resposta dele? Ele não diz nem que sim e nem que não. Ele não responde sobre ser curado não. O que ele está dizendo? Eu não tenho ninguém para me levar até a água. E aí a gente vai ficando, de certa forma, com mais empatia para aquele homem. 38 anos, naquela situação, perto do tanque e se sentindo extremamente sozinho na sua dor. Ele diz, eu não tenho ninguém. Tenho parente, eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu não tenho meus pais, eu não tenho ninguém para me levar. E mesmo, muitas vezes, quando a gente tem fisicamente essas pessoas, quando a gente não está bem emocionalmente, nós também carregamos essa mesma impressão. Eu estou sofrendo, eu estou aqui paralisado ante a minha dor e eu não tenho ninguém. Então fica esse alerta de que Jesus também está atento para que quando a gente se sente sozinho, basta que a gente aprenda a se conectar com Ele. Vamos continuar porque nós estamos avançando na hora. E aí Jesus vem com aquele verbo que é o título dessa nossa conversa. Jesus fala para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te. Uma colocação, é um verbo. E Jesus diz para ele o seguinte, eu não posso levantar você. Ele até poderia, mas o que ele faz? Ele pede para que a própria pessoa se levante. Quando ele vai lá para o homem da mão ressecada, ele pede para que ele se levante. Quando ele vai até o garoto que aparentemente estava morto, filho da viúva de Naim, ele também diz para que ele se levante. O que essa passagem sinaliza para nós? Nós vamos ter o apoio espiritual, nós vamos ter pessoas que nos amam muito aqui no plano material e no plano espiritual, mas a gente precisa aprender a se levantar sozinho. A gente precisa fazer a parte que nos cabe, por mais difícil que possa parecer. Porque quando a gente está num processo depressivo, num processo que a gente não acredita no nosso potencial, a única coisa que a gente quer é ficar deitado. E ficar deitado é uma coisa muito perigosa. Clinicamente falando, se a gente fica muito tempo deitado, começam a aparecer escaras, problemas de respiração, acúmulo de líquido, o que mais? Distrofia muscular, os especialistas vão falar muito melhor do que eu nesse aspecto. Mas demonstrando que o projeto de Deus a nosso respeito é um movimento. É não deixar com que a gente fique parado, prostrado. Então Jesus diz para ele, levanta. E a gente fica, quando escuta Jesus falando assim, pensa assim, puxa, ainda bem que eu não sou um paralítico do tanque de Betesda. Ainda bem que eu não estou paralisado como ele, eu consigo andar para onde eu quero. Pode ser que a gente consiga andar de fato como a gente quer, no sentido literal da coisa. Eu levanto, vou até lá, vou até aqui, eu consigo ir no mercado, eu não estou paralisado. Mas eu passo a minha vida inteira paralisado em uma situação que eu não consigo virar a página. Então eu me assemelho aí nesse momento ao paralítico de Betesda. É alguém que não consegue, teve um fim do casamento, não consegue virar a página e fica paralisado naquele momento. Quando os filhos desviam no caminho do bem, ele não consegue entender que muitas vezes é preciso deixar aos nossos filhos a liberdade que nós gostamos de ter. No sentido de que
Eles também são espíritos imortais e têm a liberdade de escolha, e Deus faz isso com a gente, nos dá a liberdade de escolha também. Às vezes, quando algum ente querido retorna à pátria espiritual, a gente não consegue entender com plenitude isso tudo e fica paralisado no luto, que é importante, mas ele não pode ser eterno. A vida é para frente, é preciso se levantar. Então são inúmeras situações em que a gente, analisando sobre aquele homem, vê que não é tão absurdo ficar 38 anos parado. Às vezes acontece algo na nossa vida que nos deixa paralisado a existência inteira. Uma mágoa, um ressentimento que a gente não consegue virar a página e nos deixa paralisado. Então, nesse momento, se tem algo que nos paralisa, que nos deixa assim, algo quebrado, desanimado, que a gente possa também escutar essa afirmativa de Jesus e que a gente possa se levantar dessa situação para que a gente não fique paralisado nela. Depois Jesus diz assim, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento: toma o teu leito. O leito ou a cama simboliza, nesse caso, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa jornada. E nem sempre o leito ou a cama vai ser uma coisa agradável para se carregar. Imagine alguém carregando um leito ou uma cama para onde ele fosse. Ia ser incômodo, ia ser uma coisa que demandasse esforço da nossa parte. E é mais ou menos assim na nossa vida material. Muitas vezes nós vamos carregar fardos que não dá para deixar para trás. É o fardo dessa nossa existência. Jesus não disse para ele assim, ó: amigo, está curado, agora levanta, deixa tudo isso para trás e aproveita a vida. O que Jesus disse para ele? Levanta, toma o teu leito, que simboliza assim hoje. Pega a tua cruz, aquilo que você tem que cumprir nessa jornada terrestre, e caminha com ela. Não deixa as tuas responsabilidades para trás. Qual é a minha cruz? Qual é o meu leito? Qual é a minha cama? Cada um vai precisar, de uma maneira muito reflexiva, observar isso, né? Refletir na tua proposta, refletir de certa forma no que é o meu leito, no que é minha cruz, para que eu possa carregar ela nessa existência. E a gente sempre sabe que com Jesus, observando tudo aquilo que o mestre nos diz, qualquer fardo fica muito leve. E depois ele diz assim: toma o teu leito e anda, mostrando que não é possível desistir. Segue sempre para frente, por mais que as situações digam para que você não é capaz, que você não está preparado. Segue, anda, caminha na direção do Pai, caminha vencendo os obstáculos, caminha rápido se você estiver inspirado, caminha devagar se você estiver cansado, mas caminha sempre. É essa a proposta de Jesus. E para a gente finalizar, depois que esse homem foi curado, ele vai embora, leva tudo. E o pessoal acha muito estranho aquele homem carregando aquela cama num sábado. E não era lícito ficar carregando peso no sábado, transportar maca, cama. E as pessoas perguntam: o que você está fazendo? Que você está carregando isso em pleno sábado? Ele diz: aquele que me curou disse para eu pegar meu leito e andar. E as pessoas ficaram perguntando: mas quem te curou? E esse homem não sabia de fato quem tinha curado. Mas lá na frente ele encontra Jesus no templo já. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, ele reconhece que Jesus foi a personagem que o havia curado. Aí Jesus olha para ele e deixa mais um ensinamento que tem que falar fundo aos nossos corações: eis que você já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E Jesus fala para ele, e Jesus também fala nesse momento para nós: toda vez que a gente estiver errando, pecando, cometendo desajustes com a lei de Deus, sempre vai acontecer a dor e sofrimento, não como punição de Deus, mas como um alerta para mostrar para a gente que é preciso reorganizar o caminho. Que Jesus possa se fazer presente em nossas vidas. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Agradecemos ao palestrante Ricardo pelas palavras edificantes. Agradecemos a todos que acompanharam a live. Agradecemos também aos comentários. Nos alegra muito a ver a participação de vocês. Isso é um retorno muito, muito bom para toda a equipe e principalmente para o palestrante, que ele vai ler e acompanhar e, se possível, responder. Tá? Também pedimos desculpa por essa interferência no áudio, tá? Um erro que teve aqui técnico, estamos arrumando. Espero que não tenha atrapalhado tanto para vocês assistirem, tá? Pedimos desculpas e na próxima vez vamos arrumar isso melhor. Tá certo? Com a gratidão, agora vamos para nossas vibrações. Tá bom? Com essa calma, com esse abraço que recebemos, com essa palestra que nos animou, que nos abraçou,
Vamos reunir esses pensamentos que nos animaram, que vieram até nós para nos alegrar, nos alertar e nos acompanhar nessa jornada. Os pensamentos positivos, imaginando as melhores criações do Pai, uma bela flor, uma linda árvore, um vento refrescante e um sol quentinho. E esse amor possamos multiplicá-lo e direcionar a todos os nossos irmãos, aqueles próximos que sabemos que estão precisando desse abraço, nossos queridos, e sabemos que a esperança tem que voltar em seus corações. Possamos direcionar as pessoas que estão passando por dificuldades materiais, psíquicas, espirituais, que possam sentir esse calor, possam sentir a presença de seus mentores, esforçados a ajudá-los, o Mestre Jesus e seu plano maior, com o Pai a querer o nosso melhor. Que possa ir a todos os profissionais, todos que estão nos esforços, nesses esforços, a nos auxiliar, nos proteger, nos amparar. Que possa ir a todos os lares e familiares. Que essa luz imensa possa lembrá-los que não estão sozinhos. Possam abraçá-los e lembrá-los da presença da Criador Divino. Lembrar que a dor é forte, mas que isso irá passar. Que a esperança reina. Voltamos a nós mesmos, nos mergulhamos nesse amor e na compreensão que diante dos nossos erros possamos ser melhores a aprender com eles. Que a gratidão esteja sempre em nossas mãos, como a gratidão pelo dia de hoje. Agradecemos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, e agradecemos a vocês que possam estar aqui semana que vem, da mesma forma. Muito obrigada.